Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Jesus nos fortalece, podemos todas as coisas. Podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Jesus nos fortalece, podemos todas as coisas. Se Deus é por ti, quem será contra ti? Se Deus é por ti, quem será contra ti? Podes todas as coisas naquele que te fortalece. Jesus te fortalece, tu podes todas as coisas. Podes todas as coisas naquele que te fortalece. Jesus te fortalece, tu podes todas as coisas. Deus é por mim, quem será contra mim? Se Deus é por mim, quem será contra mim? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Jesus me fortalece e eu posso todas as coisas. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Jesus me fortalece e eu posso todas as coisas. Glória a Deus, aleluia. Realmente, quando nós pensamos nas necessidades das pessoas, nós temos que fazer uma reflexão a respeito de quem somos, o que estamos fazendo e o que podemos fazer em benefício do nosso próximo. Isso a palavra de Deus nos ensina que é amor ao próximo, é o segundo mandamento e que com certeza nós devemos fazer de tudo para cumprir com esse mandamento. Bem, nós vamos falar hoje uma reflexão que eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos, porque nós temos que pensar onde nós estamos situados na vida cristã. O que representa, é uma pergunta que nós devemos fazer à nossa consciência, um autoexame, o que representa a Bíblia para nós? O que representa a palavra de Deus para nós? Podemos fazer uma outra pergunta também, intimamente, e responder ao nosso coração. Até onde vai o meu amor por Cristo Jesus? Até onde vai o meu amor por Cristo Jesus? O que eu posso renunciar por Cristo Jesus? O que eu devo renunciar por Cristo Jesus? Será que na minha consciência eu estou realmente sendo um cristão verdadeiro? Eu estou realmente sendo um discípulo de Cristo? Eu estou realmente imitando Paulo? Porque ele diz, seja meu imitador, assim como eu sou de Cristo. Então nós temos que fazer uma avaliação na nossa vida a respeito onde nós estamos situados. Quem somos nós em relação à palavra de Deus e ao próprio Jesus Cristo, nosso Senhor. Hoje eu estava andando pela cidade, levei a Magali até um médico, e quando eu estava esperando por ela no meu carro, eu comecei a observar as pessoas andando nas ruas, carro passando, carro passando, carro passando. E eu na minha meditação, porque nós como cristãos, nós temos que estar permanentemente em oração. Porque o apóstolo Paulo nos ensina a orar sem cessar. Então, como cristãos e amamos a Jesus Cristo e reconhecemos que somos discípulos, o que nós temos que estar? Em oração permanente. Orando pela família, orando pelas pessoas, abençoando as pessoas que você às vezes nem conhece, que passa à sua frente. Você é acostumado a fazer isso? Você vê uma pessoa, Deus abençoe essa pessoa. Uma pessoa está andando de bicicleta, Deus abençoe esse ciclista
que Deus possa protegê-lo. Pessoa de motocicleta, andando no carro, indo para o trabalho. Não importa, é o direito de ir e vir das pessoas. Mas nós nos preocupamos com essas pessoas. E eu vendo essas pessoas, eu pensei, como é que está o coração dessas pessoas com relação a Cristo Jesus? Muito bem, tem muitas pessoas que têm a sua religião, têm a sua fé, mas será que realmente todos os dias da vida ela pensa em Jesus? Ela observa o que representa Jesus na vida dela? O sacrifício de Jesus tem um caráter decisivo na manifestação do nosso amor por outras pessoas, assim como Cristo nos ama. Eu comecei a pensar e comecei a analisar tantas pessoas, com certeza, como Jesus disse, muitas ovelhas sem pastor. Quem sabe aquelas pessoas, são católicas, evangélicas e outras religiões, e que estão indo para o trabalho, mas será que estão focadas em Jesus Cristo? Dificilmente acontece isso. A não ser algumas pessoas que têm a sua espiritualidade focada em Jesus Cristo como rocha. Em João capítulo 3, versículo 26, tem um texto que diz algo assim muito importante. Olha que diz, por isso quem crê no Filho tem a vida eterna. Olha só, quem crê em Jesus Cristo tem o quê? Vida eterna. Não é isso que nós buscamos? Porém, quem desobedece ao Filho nunca terá vida eterna. Está dizendo, porém, quem desobedece a Jesus nunca terá a vida eterna, mas sofrerá para sempre o castigo de Deus. É palavra. É palavra. É algo que nós devemos pensar e trazer no nosso coração a nossa responsabilidade em ser cristão, em ser discípulo. Muito bem, então nós vamos observar que todos os livros da Bíblia, desde o Velho Testamento até Apocalipse, todos os livros têm Jesus inserido ali. Gênesis, Deuteronômio. Se você pesquisar, tem Jesus ali. É algo que pode ser considerado como um mistério, e que esse mistério foi revelado no Evangelho. Porque quando veio Jesus, tudo foi o quê? Esclarecido. O próprio Jesus Cristo citou muitas vezes profecias, etc. Isaías, o profeta messiânico, insere Jesus Cristo como uma sua totalidade em tudo aquilo que está registrado no Evangelho. Jesus, depois de batizado, ficou 3 anos e pouco, quase 3 anos e meio, fazendo o quê? O ministério de Jesus, escolhendo os seus discípulos. E ele escolheu 12 discípulos, cada um com a sua característica. E essas pessoas largaram tudo para seguir a Jesus Cristo. Qual é o sentido do que nós estamos falando? Quando eu disse, qual é o nosso amor por Cristo? Será que nós renunciamos algo para seguir a Jesus Cristo? Será que nós temos essa consciência que tem muitas coisas no nosso dia a dia que nós temos que renunciar em favor de Cristo? Nós temos que pensar, o que nos incomoda? O que podemos praticar que desagrada a Deus? Então tem certas coisas que nós temos consciência, porque o Espírito Santo nos constrange de tal forma que fala, isso aqui Deus não gosta que eu faça. Então eu vou renunciar a isso para poder estar de acordo com a palavra de Deus. Durante o período de 3 anos e pouco, Jesus escolheu os seus discípulos. Morreu na cruz. Lembramos todos os milagres de Jesus inseridos no Evangelho. Lembramos aquele momento específico, quando Jesus, em 3 capítulos de Mateus, identifica o Sermão do Monte, que é com certeza uma regra para a nossa vida. Se nós analisarmos o Sermão do Monte ponto a ponto, e identificarmos o que fala para nós, então nós temos que tomar como base, na nossa vida, tudo aquilo que está inserido no Evangelho. Aquele momento específico, que é a última ceia, na qual Jesus diz, não vi a hora de ardentemente comer esse momento com vocês. Porque chegou um momento, depois da crucificação,
e depois a ascensão de Jesus ao céu. Paulo não estava ali na crucificação. O apóstolo Paulo não estava ali na ascensão aos céus. Depois de mais ou menos 2 anos, quase 3 anos, que Paulo, o terrorista religioso, o perseguidor, um homem da lei, da tribo de Benjamim, um homem que perseguia os cristãos e que todos os apóstolos tinham medo dele, terrível medo dele. No domingo nós falamos a respeito de Estevão, porque Paulo não se converteu naquele discurso de defesa de Estevão. Ele estava presente, ele foi um dos responsáveis pela morte de Estevão, porque ele deu a ordem, foi ele que pegou as vestes, foi ele que deu o sinal para que Estevão fosse apedrejado. E Paulo perseguia a igreja. E durante um período, depois da ascensão de Cristo, 2 anos, 3 anos, indo para Damasco, onde ele tinha uma missão de buscar e prender cristãos, houve um encontro. E esse encontro veio através de uma luz fortíssima, a luz da graça, que cegou o apóstolo Paulo. E nós entendemos, lendo o livro de Atos, que foi escrito por Lucas, quase 80, no ano 80 depois de Cristo, através de uma série de situações, quando foi escrito o Evangelho, etc., 50 anos depois, de muita pesquisa, Lucas, que foi, além de médico, um jornalista investigativo. Porque através de Lucas, que com certeza começou a investigar e escreveu o livro de Atos inteiro. Movido por quem? Pelo Espírito Santo de Deus. Não de se ouvir falar, mas de ser conduzido pelo Espírito Santo de Deus. Paulo se converteu, foi com Ananias, ficou um período ali em Damasco. Quem ensinou o Evangelho para Paulo? Se ele não acompanhou Cristo? Quem falou para Paulo a respeito de Jesus? De tudo aquilo que ele depois colocou em todas as cartas. Durante um período de 3 anos, ele foi para a Arábia. Grandes estudiosos, teólogos dizem que não se sabe perfeitamente o que ele foi fazer na Arábia. Mas lá em Coríntios, quando Paulo escreveu aos Coríntios, ele identificou algo muito interessante, o que ele pode ter acontecido. Quem foi que falou de Jesus bem forte, que ensinou, que deu a ele todas as características para ele ser o pregador para os gentios? Está lá em capítulo 12, de 1 Coríntios, 2 Coríntios, versículo 1 diz assim: embora não adiante nada, eu preciso me gabar de mim mesmo. Agora vou falar a respeito das visões e revelações que o Senhor me tem dado. Versículo 2. Conheço um cristão que há 14 anos foi levado de repente até o mais alto céu. Não sei se isso de fato aconteceu ou se ele teve uma visão, somente Deus sabe. 3. Repito, sei que esse homem foi levado de repente ao paraíso. Não sei se isso, de fato, aconteceu ou se foi uma visão. Somente Deus sabe, e ali ele ouviu coisas que palavras humanas não conseguem contar. Amém, igreja? A revelação do Espírito Santo, o próprio Jesus revelou a ele o que ele deveria pregar para os gentios. E tem um período que diz a Bíblia de mais ou menos quase 10 anos, que ele foi para Tarso, e depois foi para Jerusalém. Fala do silêncio de Paulo. Um momento que com certeza ele fundou algumas igrejas, mas com certeza a revelação por completo de tudo aquilo que ele tinha que ensinar para todas as igrejas que ele iria fundar junto com os outros apóstolos. E lá em Jerusalém ele encontrou apenas com 2 discípulos de Jesus. O pessoal tinha medo dele. Se lermos o livro de Atos, verificaremos que realmente muita coisa aconteceu. Então, o que nós podemos pensar a respeito do relacionamento de Paulo com Jesus Cristo? É algo fantástico, é algo inexplicável. Foi escolhido. E Jesus disse: esse homem que eu escolhi vai padecer, vai sofrer por causa do meu nome. E nós sabemos perfeitamente que isso realmente aconteceu.
Mas quando Epáfras foi até Roma, quando Paulo estava preso, e contou a situação que estava acontecendo lá em Colossos, na igreja que ele fundou, Paulo resolveu escrever essa carta aos Colossenses. E nós vimos na primeira parte a identificação de algo importante, porque Colossos, aquela igreja fundada por Epáfras e com certeza também por Timóteo, estava sendo contaminada por falsos mestres, gnósticos e pessoas que faziam culto aos anjos, desconsiderando inclusive a divindade de Jesus Cristo. E isso trouxe uma grande complicação. Paramos no capítulo 14, mas em Colossenses capítulo 1, versículo 15, o apóstolo diz o seguinte: ele está falando de Jesus Cristo, o primeiro filho, é a revelação visível do Deus invisível. Ele é superior a todas as coisas criadas. O que está dizendo? Que revelação é essa? Essa revelação é aquilo que eu acabei de falar. De tudo aquilo que está no Velho Testamento, que foi revelado quando Jesus veio ao mundo e desenvolveu esse seu ministério. Pois por meio dele, Deus criou tudo no céu e na terra, tanto o que se vê como o que não se vê, inclusive todos os poderes espirituais, as forças, os governos e as autoridades. Por meio dele e para ele, Deus criou todo o universo. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Deus disse tudo que está no mundo hoje através da palavra, através de Jesus Cristo, através do verbo, conforme está lá em João, no capítulo 1, versículo de 1 até o 12. Amados, nós temos que entender que quando nós temos a responsabilidade de ser cristãos, salvos, batizados, crendo nele para receber a vida eterna, foi o que está lá em João capítulo 3, versículo 36, olha o que ele diz aqui no versículo 16: pois por meio dele, Deus criou tudo no céu e na terra, tanto o que se vê como o que não se vê. O que nós não vemos? Os anjos. Os anjos. Então nós ficamos aqui a pensar: meu Pai, quem sou eu em relação às coisas que eu tenho aprendido a respeito de Cristo Jesus? Versículo 17: antes de tudo, ele já existia. Por que o apóstolo Paulo está falando? Porque aqueles que estavam em Colossos, os falsos mestres, não acreditavam em Jesus Cristo como Deus. Então o apóstolo Paulo está identificando Jesus como Deus. Antes de tudo ele já existia, e por estarem unidas com ele, todas as coisas são conservadas em ordem e harmonia. Quando fala em ordem e harmonia, vamos pensar onde está posicionada o planeta Terra na Via Láctea. Se nós observarmos uma fotografia astronômica, nós vamos verificar que a Terra é um pedacinho, uma coisinha minúscula no grande universo da Via Láctea. Tem bilhões e bilhões de estrelas. Quando nós observamos, e a NASA fala isso, quando as pessoas pesquisam a respeito do universo, verifica que a Terra está no ponto exato para ter vida. Júpiter, que está a uma distância, por que Júpiter não está mais perto da Terra? Porque os outros planetas estão no ponto certo. Porque a Lua está no ponto certo. A 400.000 quilômetros de distância, mas ela está no ponto certo. E a Lua tem influência direta na Terra, nas marés, etc. Deus criou isso. Por que ele criou? Porque está ali. Todas as coisas são conservadas em ordem e harmonia. O universo ele está em movimento. Júpiter é o escudo da Terra. Se não existisse o planeta Júpiter, a Terra seria bombardeada por grandes meteoros, etc, etc. Então Júpiter ele capta todas as coisas que podem atingir a Terra. Quem fez isso? Jesus. Jesus. Versículo 18. Ele é a cabeça do corpo. O que está dizendo o apóstolo para aqueles do Colossenses e para nós também nos dias de hoje? Jesus é o cabeça do corpo da igreja. Amados, vamos prestar atenção. Se nós fazemos parte do corpo, se nós somos membro do corpo, se somos as varas ligadas na videira,
Presta atenção. Se somos uma vara ligada na videira, nós temos a responsabilidade de saber que a videira é Cristo e que é o cabeça da igreja. Então, nós temos a direção de Jesus nas nossas vidas. Então, se o corpo, os membros desse corpo, estiver dissociado com a cabeça, fora, a vara ela é seca, ela acaba secando e a pessoa sai do corpo. E sair do corpo, o que diz lá em João 15? Corta, seca, acabou. Mas é uma decisão nossa. É uma decisão nossa permanecer no corpo. É uma decisão individual permanecer no corpo. Essa vara ligada na videira, para dar o quê? Frutos. Nós não podemos ficar alheio a isso. Por isso que nós temos que fazer aquela reflexão: que amor eu tenho por Cristo? O que eu tenho? Qual é o sentido de eu estar ligado nesse corpo, nessa igreja? Eu não posso me dissociar. Então eu não sou realmente cristão. Eu sou uma cabeça vazia, um coração vazio, um coração frio, gelado. Lá em Apocalipse diz sobre a pessoa morna. Não é quente nem frio, é morna. E Deus faz o quê? O que diz a palavra? Que vomita. Põe para fora. Então nós temos que ter essa consciência, amados. Nós temos que nos fortalecer em Cristo Jesus. É Ele quem dá vida ao corpo. É a videira que dá vida ao corpo. Vamos pensar realmente nisso. Quem está nos dando vida? Jesus. Se nós fazemos parte do corpo da igreja, nós temos que identificar Jesus conosco dia e noite, 24 horas, noite e dia, pensando e nos alimentando de quem? De Jesus. Através do quê? Da palavra. Aqui está o alimento. Algumas Bíblias têm, como essa aqui, quando Jesus fala, está em vermelho. Você tem que pegar, abrir a Bíblia no Evangelho e verificar ponto a ponto tudo aquilo que Jesus fala a você através de uma orientação do Espírito Santo, para que nós possamos ficar fortalecidos e não ficar fora do padrão divino, fora do corpo. Ele é o primeiro filho que foi ressuscitado para que somente ele tivesse primeiro lugar em tudo. O nome sobre todos os nomes. Difícil entender isso? Lógico que não. O apóstolo Paulo estava justamente falando aos Colossenses, realmente, olha, ele é o nome sobre todos os nomes, não é esse pessoal que você está adorando aí, etc, etc, os ensinamentos dos falsos mestres. Versículo 19. Pois é pela própria vontade de Deus que o Filho tem em si mesmo a natureza completa de Deus. Vamos falar da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Versículo 20. Portanto, por meio do Filho, ou seja, através de Jesus, Deus resolveu trazer o universo de volta para si mesmo. Ele trouxe a paz por meio da morte do seu Filho na cruz. E assim trouxe de volta para si mesmo todas as coisas, tanto na terra como no céu. Amém, irmãos? Adão fez o que fez. Era perfeito, pisou na bola, foi destituído da glória de Deus. Porque o apóstolo Paulo explica, todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Herdamos esse pecado original, mas através de Cristo Jesus, que Deus providenciou, quando ele disse, haja luz, ele disse também, haja cruz. Porque Deus já sabia, com certeza, e providenciou de imediato que algo deveria acontecer para resgatar a humanidade do pecado. Através da salvação, através do sacrifício de sangue, sangue da cruz, na qual Jesus Cristo morreu por nós. E nós que estamos fazendo? Reconhecemos esse sacrifício, choramos quando imaginamos Cristo sendo açoitado, castigado, com aquela coroa de espinhos, aquele sangue derramado. Será que nós pensamos nesse sacrifício? Será que nós sentimos no corpo que Jesus nos morreu por nós para nos dar a oportunidade do quê? De vida eterna.
Ele trouxe a paz por meio da morte de seu filho na cruz e assim trouxe de volta para si mesmo todas as coisas, tanto na terra como no céu. Ou seja, o resgate. Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Ele ofereceu seu Filho unigênito, único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Oh, glória a Deus! Gente, eu fico impactado quando eu imagino o sacrifício de Jesus por mim, por nós. E vou dizer, amados, a salvação é individual. É cada um que responde pelos seus atos. A palavra diz claramente, mas diz também, salva tu e tua casa. Salva tua alma e tua casa. Nós temos a responsabilidade de levar a palavra aos membros da nossa casa, ao marido, à esposa, aos filhos, aos allegados, aos parentes, aos amigos, aquelas pessoas com quem nós trabalhamos. Cada pessoa é um campo missionário que nós devemos fazer o quê? Levar a palavra de Cristo para as pessoas. Nós não podemos ser egoístas. Oh, tenho a salvação, então, opa, então tá bom. Estou salvo, ninguém, quero. E o seu irmãozinho? E os necessitados? Jesus veio para os necessitados. Jesus veio suprir aquilo que faltava às pessoas. Jesus supre aquilo que falta. Um coração vazio é preenchido com o amor de Cristo quando nós deixamos Ele entrar. Ele que estou à porta e bato. Se você deixar e abrir, eu vou ceiar com você. Eu vou jantar com você. Será que nós não entendemos isso nas nossas vidas? Será que vamos ficar alheio, né? Como o famoso bobo olhando, fica olhando as coisas acontecerem sem se preocupar com as coisas de Cristo, com o que está na palavra? Versículo 21. Antes vocês estavam longe de Deus. Quando Epáfras foi fundar a igreja com Timóteo, os gentios, o pessoal daquela época, estavam realmente na escuridão. E Epáfras e Timóteo levaram a eles o quê? A luz. Pregaram o evangelho, fundaram a igreja. Mas com o passar do tempo, como acontece nos dias de hoje, existe a contaminação. Existem pessoas do mal, pessoas com outras ideias, pessoas com outra personalidade, pessoas de mau caráter, que entram dentro do corpo para fazer o quê? Contaminar o corpo. Alguém já ouviu falar em fungos? Fungos quando atacam uma plantação. Quando ataca os pés de café, milho, ozeiral, frutas, de repente começa a aparecer aquelas manchas amarelas, apodrece, fungos. Se existe o fungo nas plantações, na igreja também, na sociedade também, existem as pessoas do mal. E nós, como igreja, como corpo, não podemos deixar esses fungos atingir o quê? Os membros da videira, as varas da videira. Porque a videira, ela é intocável. Mas as varas não. As varas, se a pessoa não tiver ligada fortemente na videira, sugando aquilo que é o sangue de Cristo ali, a seiva, e se fortalecendo, como que vai se fortalecer? Como a vara vai se fortalecer na videira? Através da palavra, do estudo, da oração, da meditação. Às vezes a vara deixa um fungo entrar ali, numa das pontas, e acaba contaminando. A pessoa vai esfriando, vai se deixando contaminar, e de repente ela quebra. Ela é arrancada fora. E quando ela é arrancada fora do corpo, não existe mais nada para a pessoa, a não ser que ela se arrependa e volte ao primeiro amor. Eram inimigos dele por causa das coisas más que vocês faziam e pensavam. Versículo 22. Mas agora, por meio da morte de seu filho na cruz, Deus fez com que vocês ficassem seus amigos, a fim de trazê-los à sua presença, para serem somente dele, não tendo mancha nem culpa. Então, através da morte de Jesus Cristo, o apóstolo explicava aos colossenses que a grande verdade é trazê-los à sua presença de novo e serem somente dele, deixando de lado as crendices, deixando
de lado o culto aos anjos, que no capítulo 2 vocês vão ver isso aí. Culto aos anjos, gnósticos, coisas que as pessoas, falsos mestres que estavam inseridos ali, que levavam conversa fiada na cabeça das pessoas, tirando as pessoas do foco, tirando a vara da videira. Mas agora, por meio da 23, mas é preciso que vocês continuem fiéis. Olha a afirmação do Paulo, é preciso que vocês continuem fiéis, firmados sobre um alicerce, que é a rocha, que é Jesus Cristo, seguro, sem se afastar da esperança que receberam quando ouviram a boa notícia do Evangelho. Quando Epáfras falou pela primeira vez e as pessoas ficaram impactadas com as palavras de Epáfras. E depois foi se desviando com o tempo. E foi desse Evangelho que eu, Paulo, me tornei servo. E é esse Evangelho que tem sido anunciado no mundo inteiro. Então, o que Paulo estava falando para os colossenses? Não é somente vocês que estão recebendo essa notícia. É o mundo inteiro. São várias pessoas, milhares de pessoas, em várias partes do mundo. Então, vocês não estão sozinhos, porque existe o quê? Várias pessoas ligadas, várias varas ligadas na videira. E nessa videira vocês vão receber o quê? A seiva, ou seja, algo que é muito importante, que é o Espírito de Deus na vida de vocês. Amém? 1:24 diz, agora eu me sinto feliz pelo que tenho sofrido por vocês. Amados, quando o apóstolo Paulo fala isso para eles, sofrido por vocês, porque Paulo, o amor de Paulo a todos aqueles a que ele tinha contato, aos gentios, os próprios judeus, é o mesmo amor de Cristo pelas pessoas. Quando você, o pastor falou agora há pouco com o pastor André, uma comunidade carente, uma comunidade de necessitados. Quando você é uma pessoa sem roupa para vestir, sem um chinelo, sem um calçado, brigando por causa de uma bolacha que caiu no chão. Quando você observa, e eu sou acostumado com isso, muitos anos da minha vida, junto com as pessoas passando necessidade e eu ajudando. Conheço muito bem isso, muito bem mesmo. Chorei com muitas pessoas com fome, mas Deus me deu condição de levar uma cesta básica. Por isso o pessoal fala, o cestão do Picarelli. Quando me via, já via um cestão. Glória a Deus por isso. Milhares de pessoas sustentadas, milhares de pessoas socorridas, milhares de pessoas que saíram do sufoco em todos os sentidos da vida. Mas quando você vê uma pessoa necessitada, eu falei para Magali esses dias, quando eu vejo uma pessoa naquele sinaleiro, estou com fome, tenho uma filha, não tenho o que comer, corta o meu coração de tristeza. E a gente dá uma moedinha. Quantas moedinhas eu vou dar por dia? Em cada sinaleiro tem um. O que faz as autoridades que não dão a essas pessoas oportunidade de trabalho? Um homem fez um cartaz dizendo, carpo quintal, faço isso, faço aquilo, me ajude. Só quero trabalho. Muito bem, quando as pessoas identificam que a pessoa precisa de trabalho, com certeza, será que alguém vai oferecer trabalho a essas pessoas? Nós não sabemos. Nós não sabemos. Pois o que eu sofro no meu corpo pela igreja, ele sentia claramente o que sofria, que é o corpo de Cristo, está ajudando a completar os sofrimentos do Cristo em favor dela, em favor da igreja. Então ele sentia na pele realmente o que era necessário falar para as pessoas de que ele estava sofrendo. Ou seja, isso se chama solidariedade. Solidariedade. 25, e Deus me escolheu para ser servo da igreja e me deu uma missão que devo cumprir em favor de vocês. Essa missão é anunciar de modo completo a mensagem dele. Então, o que Paulo está dizendo aos Colossenses? Olha, a minha missão é ensinar vocês, é dar a mensagem que Cristo vive e Ele é Deus. É isso que importa nas nossas vidas. E temos que ter isso na nossa mente também. Essa mensagem é o segredo que Ele escondeu de toda a humanidade durante os séculos passados. Porém, que agora Ele revelou ao seu povo.
Não falei do segredo do Velho Testamento, em que cada livro tem Jesus ali inserido? O mistério, o segredo que foi revelado no Novo Testamento e principalmente através de Paulo. Paulo cita em algumas cartas que o meu evangelho, ele fala o meu evangelho, que é o evangelho de quem? É de Cristo, o evangelho de Deus, mas ele assumiu, e nós podemos fazer esse evangelho, a quem eu prego, é meu evangelho, assim como a lei de Moisés. A lei fala a lei de Moisés, mas quem revelou a lei foi Deus. Então a gente assume o evangelho. É o evangelho nosso, é o nosso evangelho, aquilo que nós cremos e que nós devemos levar até as pessoas. O plano de Deus é fazer com que o seu povo conheça esse maravilhoso e glorioso segredo que ele tem para revelar a todos os povos. E o segredo é este: Cristo está com vocês, o que lhes dá a firme esperança de que vocês tomarão parte na glória de Deus. Amém, irmãos? Que alegria quando nós temos essa certeza na nossa vida. O 28 diz assim: assim nós anunciamos Cristo a todas as pessoas com toda a sabedoria possível, aconselhamos e ensinamos cada pessoa a fim de levar todos à presença de Deus como pessoas espiritualmente adultas e unidas com Cristo. E encerra o capítulo 1 com o versículo 29. É para realizar essa tarefa que eu trabalho e luto com a força de Cristo que está agindo poderosamente em mim. Então, amados, nós não podemos sair dessa situação sem saber que Cristo está em nós, porque nós estamos ligados no corpo. Num resumo de tudo isso que nós falamos, vamos considerar alguns textos somente para fechar. Romanos 8:6, que diz o seguinte, coloca aí, Romanos 8:6, as pessoas que têm a mente controlada pela natureza humana acabarão morrendo, presta atenção, espiritualmente, mas as que têm a mente controlada pelo Espírito de Deus terão a vida eterna e a paz. Então a natureza humana, ela contamina, como os colossenses foram contaminados, é a natureza. A natureza começa a falar e as coisas começam a complicar para as nossas vidas. Mas, se estivermos em Cristo Jesus, com certeza a coisa será diferenciada. O próximo texto, Efésios 1:20, que ele usou quando ressuscitou Cristo e fez com que ele se sentasse ao seu lado direito no mundo celestial. O que significa? Quando Jesus foi ressuscitado, foi direto ao Pai, depois da ascensão que teve com os apóstolos, viram ele subindo ao céu, foi à direita do Pai. Então nós temos que ter a certeza de que Cristo está vivo e que ele está à direita do Pai, ele intercede por nós como nosso advogado, e isso é a coisa mais importante na nossa vida. O próximo texto diz, Hebreus 1:3, o Filho brilha com o brilho da glória de Deus e é a perfeita semelhança do próprio Deus. Ele sustenta o universo com a sua palavra poderosa e depois de ter purificado os seres humanos dos seus pecados, sentou-se no céu do lado direito de Deus, o Todo-Poderoso. Depois de ter purificado os seres humanos pelo sangue derramado. Agora nós vamos aceitar? Será que nós estamos purificados mesmo? Será que nós recebemos esse sangue que lavou as nossas vestes? Nós temos que pensar o nosso relacionamento com Cristo e com o nosso próximo. O próximo texto, em 2 Coríntios 4:4, eles não podem crer, pois o Deus desse mundo conservou a mente deles na escuridão. Nós temos que tomar cuidado, porque o Deus desse mundo nos traz o quê? Escuridão. Ele nos cega. Ele não deixa você ver. Se você não estiver ligado em Jesus Cristo e fundado com o fundamento da rocha, você pode se perder. Ele não os deixa ver a luz que brilha sobre eles. A luz que vem da boa notícia a respeito da glória de Cristo, o qual nos mostra como Deus realmente é. Cega. Porque as pessoas começam a ser contaminadas pelos fungos que existem aí no dia a dia da nossa vida. Bastou um para nos contaminar. É um vírus mortal também, e é invisível.
Hebreus 10:1. A lei dada por Moisés não é um modelo completo e fiel das coisas verdadeiras. É apenas uma sombra das coisas boas que estão para vir. Os mesmos sacrifícios são oferecidos sempre, ano após ano. Portanto, como pode a lei, por meio desses sacrifícios, aperfeiçoar as pessoas que chegam perto de Deus? Ou significa que a lei de Moisés, o sacrifício do cordeirinho, da pombinha, etc., não existe mais, porque Jesus já fez essa parte, Jesus já pagou por isso. O sacrifício foi feito na cruz. Então nós temos que ter esse entendimento de que o sacrifício que Jesus Cristo fez para nós é válido. Estamos debaixo da graça, da maravilhosa graça de Deus, e usufruindo da misericórdia de Deus também. Nós temos o texto de Romanos 8:29, que diz assim: porque aqueles que já tinham sido escolhidos por Deus, ele também separou, a fim de se tornarem parecidos com seu filho. Ele fez isso para que o filho fosse o primeiro entre muitos irmãos. Queremos ser parecidos com Cristo. Amados, é muito importante nos dias de hoje nos fortalecer na fé. Vamos voltar àquela pergunta: o que eu tenho renunciado em favor de Cristo? Como está meu amor em relação a Cristo? Será que eu sou realmente apaixonado por Cristo? Será que Cristo vive em mim? Será que Cristo vive em mim? São perguntas que devemos nos fazer. E se realmente alguma resposta for não, vamos voltar a ser sim. Vamos voltar ao primeiro amor. Vamos meditar na palavra, olhar o que Cristo fez por nós e, com certeza, através da oração, pedir que Deus nos ajude a vencer todas essas barreiras da vida. Amém? Vamos orar? Pai querido, em nome de Jesus, queremos dar graças ao Senhor por esse momento tão especial. Dar graças ao Senhor pela Tua palavra, por Cristo Jesus, nosso Senhor. E que possamos viver na Sua dependência, Pai. Elimina de nós todo rancor, toda mentira, toda coisa que possa nos aprisionar, Senhor. Nos dá a liberdade, Senhor. Queremos estar com Cristo e viver para Cristo. Ajuda-nos, Senhor, a vencer todas as barreiras da vida e a destruição do maligno nas nossas vidas. Perdoa os nossos pecados, somos imperfeitos pecadores. Nos fortaleça, Pai. Nós pedimos, oramos agradecidos, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe.